Pensa só, uma tábua de pedra, um prisioneiro condenado, uma canção e um convite para jantar. O que essas coisas tão diferentes e separadas por séculos podem ter em comum? Bom, a resposta é que todas elas nos levam para uma encruzilhada, aquele momento exato em que uma decisão, uma única escolha, pode mudar absolutamente tudo. Parece até o começo de uma charada, né? Mas é exatamente essa a pergunta que a gente vai desvendar hoje. Cada um desses elementos é a chave para uma história. E quando a gente junta todas elas, elas mostram algo bem profundo sobre o porquê e como a gente faz as escolhas que acabam moldando a nossa vida. Então, para entender essa conexão, a gente vai viajar por 4 cenários bem diferentes. Primeiro, o topo de uma montanha, logo depois de uma crise gigante. Depois, a gente mergulha no caos do pátio de um governador. De lá, a gente vai para a calmaria de um cântico de reflexão e termina na porta de uma casa que oferece sabedoria. Em cada um desses lugares tem uma escolha em jogo e as consequências são enormes. Bora ver como tudo isso se encaixa? Ok, nossa primeira parada. Aqui a gente encontra o povo de Israel num momento, assim, de muita fragilidade. E a escolha que eles têm pela frente não é só de uma pessoa, não. É uma decisão coletiva, que vai definir o futuro de todo mundo ali. Para a gente entender o peso desse momento, é preciso voltar um pouquinho. Aconteceu o seguinte: lá no pé da montanha, o pessoal construiu um ídolo de ouro, o famoso bezerro de ouro. E com isso, eles basicamente quebraram a aliança que tinham acabado de firmar. As tábuas da lei originais foram quebradas, era o símbolo dessa ruptura. E é aqui que a história vira. Olha só, o convite não é só para, trocar uma peça quebrada. É muito mais do que isso. É uma oferta para recomeçar o relacionamento. A escolha que está na mesa para a comunidade é basicamente: e aí? A gente tenta de novo? A gente quer reconstruir essa confiança? E é super importante a gente entender o que a aliança quer dizer nesse contexto. Não é um contrato de negócios, não. Pensa mais como um compromisso profundo, tipo um casamento. Então, a decisão de aceitar ou não essas novas tábuas era, na verdade, uma escolha de se comprometer de novo com quem eles eram e com o propósito deles como povo. Agora a gente dá um salto no tempo e muda totalmente o cenário. Deixamos a montanha para trás e caímos no meio da confusão de um pátio lotado. Aqui, uma escolha pública está prestes a acontecer, e o que está em jogo é vida ou morte. A escolha é entre duas figuras. De um lado, Barrabás. Ele é descrito como um prisioneiro notório, talvez um rebelde. Para muita gente ali na multidão, ele podia ser visto como um herói, um lutador pela liberdade contra Roma. Do outro lado, Jesus, acusado de um crime político também, mas de um jeito diferente. O reino dele, segundo ele mesmo, não era daqui. Então, a escolha não era só entre dois homens, percebe? Era entre dois tipos de libertação. E aí o governador Pôncio Pilatos joga a decisão direto no colo do povo. É naquele momento que ele simbolicamente lava as mãos, sabe? Ele tira o corpo fora e, na prática, transforma a multidão no júri. O poder da escolha naquele instante passa para a voz coletiva. E a resposta é direta, devastadora, uma única palavra que sela o destino de dois homens. É justamente essa simplicidade que torna o peso da escolha ainda maior. Ok, agora a gente sai do barulho da multidão e vai para um lugar mais silencioso, mais interno. Nosso terceiro texto, um salmo, nos leva para uma outra encruzilhada, aquela que acontece dentro da gente. É a escolha de onde a gente coloca a nossa confiança. Essa é a pergunta que o Salmo 33 coloca na mesa. E ela nos põe diante de um dilema interno, né? Onde a gente busca segurança de verdade? Naquilo que a gente pode ver, que pode tocar, ou em algo que vai além disso? O autor do Salmo faz um contraste bem forte. Ele pega o poder militar, pensa em exércitos, reis, que eram um símbolo máximo de segurança naquela época, e coloca lado a lado com a ideia de uma proteção divina. A escolha aqui é bem clara. Confiar na força visível, na força bruta, ou na fidelidade de algo que não se vê. E ele continua essa ideia usando a imagem do cavalo de guerra, que era o símbolo de poder, de velocidade. O texto diz que essa é uma esperança vã. E qual é a alternativa? Uma confiança, uma espera ativa que se torna auxílio e escudo. No fim das contas, é uma escolha sobre qual é a fonte real da nossa força. Chegamos na nossa última parada. E aqui, a coisa fica ainda mais pessoal. A gente não está mais falando de uma nação inteira ou de uma multidão. Agora é um convite individual, feito por uma figura bem inesperada.
A sacada aqui é que a sabedoria não é tratada como uma ideia, sabe? Algo abstrato para se estudar. Não, ela é uma pessoa, uma anfitriã que age. Ela constrói uma casa, prepara um banquete e sai para convidar. Isso muda tudo, porque transforma a busca por conhecimento em uma escolha, aceitar ou recusar um convite para um relacionamento. E olha só a sequência. Não é um convite do tipo, a porta está aberta. Não. A sabedoria primeiro constrói, depois prepara tudo e então ela vai ativamente até o ponto mais alto, o lugar mais visível da cidade, para chamar quem? Exatamente aqueles que não têm juízo, os que se sentem perdidos. Fica claro a intenção de ir atrás de quem mais precisa. E aqui está o coração da escolha, o convite em si. É um chamado para deixar os caminhos simples, ou seja, a ingenuidade, a falta de rumo. E o que se ganha em troca? Vida. Discernimento. É uma escolha totalmente pessoal entre continuar do mesmo jeito ou aceitar essa oferta de crescimento, de transformação. Então, vamos amarrar tudo isso. Depois de olhar por essas 4 janelas tão diferentes, o que a gente percebe? Que a escolha é o grande tema que conecta tudo. Mas ela aparece de jeitos bem diferentes em cada história. Vamos resumir. A gente viu a escolha de uma comunidade inteira para renovar uma promessa. Vimos a escolha pública, o veredito de uma multidão sobre justiça. Vimos também a escolha interna, aquela que acontece no coração, sobre onde colocar confiança. E, por fim, a escolha pessoal, de aceitar ou não o convite para um caminho melhor. O que liga tudo isso é o poder imenso que existe no único momento de decisão. E tudo isso nos leva a uma pergunta final. Se a gente pensar nesses textos antigos como espelhos, o que eles refletem sobre as escolhas do nosso mundo hoje? Se a gente olhar para as nossas comunidades, para a vida pública e para dentro de nós, onde é que a gente encontra essas mesmas encruzilhadas? Que tipo de escolhas estão sendo feitas e que caminhos estão sendo escolhidos?